Esse versículo tão conhecido de todos nós, versículo 15 de 16 de Marcos, Jesus após a sua ressurreição, quando mais uma vez ele aparece aos seus discípulos, comissionando-os, e ele disse no versículo 15 de 16 de Marcos, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Leia com voz forte, 1, 2, 3, já. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala ao meu coração. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor Jesus. Vamos melhorar porque é para Jesus. Isso, eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, então o tema da ministração é missões, tarefa principal da igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus, Ele está envolvido e Ele envolve o seu povo com missões. Deus amou o mundo e por isso decidiu estabelecer um plano missionário para a salvação do mundo. E esse plano missionário de Deus para a salvação do mundo tem como ponto fundamental o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. João 3,16. Porém, meus amados irmãos, as bases do plano missionário de Deus tanto pode ser encontradas na chamada de Abraão em Gênesis 12, bem como na própria criação do primeiro homem posto, que se pode entender um autêntico plano missiológico nas primeiras declarações proferidas pelo Criador. Quando Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 28 de 1 de Gênesis. Mas também em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, quando Deus, logo após a queda, Ele disse: da semente da mulher nascerá um que será ferido no calcanhar, mas ele pisará e esmagará a cabeça da serpente. Aleluia! Esse que veio da semente da mulher, ferido no calcanhar, mas que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. No primeiro capítulo de João,
fala sobre ele. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. É o Verbo que veio para fazer missões, para cumprir o plano missionário de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo como um missionário. Veio decidido a cumprir uma missão redentora que somente Ele seria capaz de realizar. Todos os missionários que existem neste mundo estão apenas seguindo os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos os 4 evangelhos, a biografia de Jesus Cristo, nós vemos que de uma forma maravilhosa e incansável, o Senhor Jesus Cristo, Ele fazia a obra missionária. Vamos fazer algumas considerações aqui. Primeiro, Jesus viveu em função, Ele sempre viveu em função de missões. Em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 24, está escrito que Ele percorria toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades do povo. Vemos, prezados irmãos, que missões pressupõem uma dedicação ao homem integral. Assim o Senhor Jesus dedicou-se durante os seus 3 anos e meio de seu abençoado ministério a fazer missões. Dentro deste prisma, Ele ensinou, pregou e curou. Ensinando, Ele cuidou da mente humana. Pregando, Ele atingiu os corações e as necessidades da alma. E curando, Ele deu ao corpo a oportunidade de ser restaurado. Então Jesus viveu em função de fazer missões. Mas nós vemos também, em segundo lugar, que a sua morte foi absolutamente missionária. No versículo 28 do capítulo 20 de Mateus, a palavra diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja bem que Jesus não morreu apenas como um mártir. Ele poderia fugir, ele poderia dispensar, ele poderia escapar da morte. Mas ele decidiu oferecer a sua vida em resgate da humanidade caída e perdida. Então a sua morte foi uma morte missionária no mais alto sentido. Porque a sua morte produz resgate. A sua morte compra vidas. A sua morte redime corações. A sua morte assegura a felicidade e a morada no céu para aqueles que aceitarem o seu sacrifício. Aleluia! Glórias ao nome dele. Então veja que a sua morte foi absolutamente missionária. Quando ele ressuscitou dos mortos, aí após a sua ressurreição,
ele ordenou aos seus discípulos que fizessem missões, que se dedicasse na obra missionária. Foi logo após a sua ressurreição que ele vem aos discípulos com esta ordenança, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Então Jesus, ele comissionava os seus discípulos, ele ordenava que eles fossem para o mundo fazer missões. Jesus não era um mero dador de ordens como os fariseus. Ele primeiramente fazia e depois ordenava. Certo dia, ele disse aos seus discípulos: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu faço. Por isso eu estou dizendo que ele não era um dador de ordens, que mandava e não fazia como os fariseus. Ele primeiramente fazia e depois ele ordenava. Ele fez missões e depois estimulou, designou e incentivou os seus discípulos que fizessem missões. Os discípulos fizeram missões em um sentido restritivo antes do Calvário. Mas depois da ressurreição, eles decidiram avançar para o mundo com a palavra, com a semente do evangelho, com a finalidade de alcançar o mundo para Deus, com a finalidade de alcançar as almas para Deus, obedecendo o ide de Jesus. Assim como o ide de Jesus estava nos corações dos discípulos naquela época, deve também estar em nossos corações. E só vamos dedicar em fazer missões se o ide de Jesus estiver em nossos corações. Após a ressurreição de Jesus Cristo, a igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos, então começaram a grande comissão missionária, atendendo o ide de Jesus. Em Atos, no capítulo 2, versículo 39, nós vemos Pedro pregando a palavra, e ele dizia no versículo 38 para uma grande multidão, após o Pentecoste: arrependei-vos cada um de vós. E no versículo 39 de 2 de Atos, ele disse: porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia! Pedro, naquela ocasião, ele prega e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus Cristo. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo e de sabedoria da igreja primitiva. Ele morre fazendo missões. No capítulo 8 de Atos,
A palavra diz que, descendo Filipe a Samaria, pregava Cristo, e as multidões unanimemente se ajuntaram para ouvir a mensagem que ele pregava. Ele fazia missões. Então, no começo de Atos, nós encontramos a igreja primitiva empenhada, engajada na obra missionária, cumprindo o ide de Jesus. Ide por todo mundo. Quando Jesus disse ide por todo mundo, ele estava dizendo que a igreja precisava ou precisa alcançar o mundo. Mas sem missões, a igreja nunca alcançará o mundo. Eu vou repetir. Sem missões, a igreja nunca alcançará o mundo. A igreja foi edificada por Jesus Cristo em Mateus 16, 18. Para uma destinação inequívoca, a de fazer missões, alcançando o mundo, ide por todo mundo. Aleluia! Ide por todo mundo. A igreja foi projetada para alcançar homens e mulheres de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações deste planeta. Ide por todo mundo. Mas isto seria apenas uma famosa teoria se a igreja não tivesse obedecido o ide de Jesus. Mas vemos no livro de Atos que a igreja primitiva, ela decidiu corajosamente a espalhar por todo o mundo a semente do evangelho, com a finalidade de alcançar os perdidos e libertar as almas da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Aleluia. Aquela geração passou, mas a geração de hoje continua. A igreja continua engajada na obra missionária e ninguém vai parar a igreja. O diabo sempre procurou parar a igreja, ele nunca conseguiu e nem conseguirá, porque a igreja não vai parar. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Diga comigo, a igreja não vai parar. Missões é o verdadeiro segredo do crescimento da igreja. Eu vou repetir. Missões é o verdadeiro segredo do crescimento da igreja. Todos nós queremos que a igreja cresça. Muitos batalham para que isto se concretize. Outros planejam diferentes formas para ver o crescimento da igreja. Mas em verdade o crescimento somente ocorre quando a própria igreja resolve fazer missões. Só quando a igreja resolve fazer missões. Sem missões, a igreja é um amontoado de congregações locais isoladas, distantes uma da outra. Porém, com missões, a igreja é uma sucessão de comunidades interligadas por todo o continente, cobrindo os 4 cantos da terra e impedindo o avanço das obras destruidoras de Satanás.
É a igreja quem impede os avanços das obras destruidoras de Satanás. E Deus conta com você para isto. Eu vou repetir, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com cada um de nós para isto. A igreja precisa fazer missões para continuar crescendo e alcançar o mundo. Como disse Jesus, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho. Meus irmãos, missões é a maior de todas as tarefas. Eu vou repetir. Missões é a maior de todas as tarefas. Ou você não concorda comigo? Ou será que existe uma tarefa mais importante do que missões? Eu acredito que não. Você pode ser um grande executivo de uma grande empresa, de uma multinacional, mas missões ainda é uma tarefa mais importante do que a sua. Você pode ser um grande político de renome nacional e internacional, mas eu digo, a tarefa de fazer missões é muito mais importante do que a sua. Você pode ser um grande estadista de uma nação, mas a tarefa de fazer missões é mais importante do que a sua. Missões é a maior de todas as tarefas. Tanto é verdade isto que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no versículo 12 do capítulo 1, ele disse que os anjos desejaram fazer isso. Os anjos desejaram fazer missões. Eles até acharam, pela importância dessa tarefa, eles acharam que eles, e não nós, deveriam fazer missões. Porém, Deus conferiu aos seus discípulos a honra, a tarefa de fazer missões. E por isso nós somos cooperadores, ministros e embaixadores de Deus. Assim trabalhamos com Deus nesta terra para a implantação do seu reino. Então veja, nós não somos apenas coadjuvante deste grande plano de salvação da humanidade. Nós somos o único método humano de Deus para fazer isso. Ele estabeleceu que homens e mulheres levassem a semente do evangelho ao mundo. Nesse sentido, nós, a igreja de Jesus Cristo, somos a esperança desse mundo perdido. E eu vou repetir, Deus conta com você. Deus conferiu a nós a maior de todas as tarefas, que é fazer missões. Aleluia!
Como eu disse, não há nenhuma outra tarefa mais importante do que esta. Esta é a maior de todas as tarefas. Outra coisa, missões têm o maior de todos os recursos. Diga comigo, missões têm o maior de todos os recursos. Qual é o recurso para fazer missões? O Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas vos enviarei o Espírito Santo para estar com vocês, para habitar com vocês, para estar não apenas com, mas para estar em vocês. Ele convencerá o mundo da justiça, do juízo, do pecado. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Ele será o vosso consolador. Jesus falou, o outro consolador. Sem esse recurso, a igreja não consegue fazer missões de forma eficiente. Deus nos deu a maior de todas as tarefas, mas Ele nos deu também o maior de todos os recursos para fazer isso. Aleluia! Meus irmãos, não podemos ignorar que tão honrosa tarefa é também muito desafiadora. A tarefa de fazer missões, a honrosa tarefa de fazer missões, ela é também desafiadora. Por isso nós precisamos do Espírito Santo como recurso para fazer isso. A Bíblia Sagrada, ao falar de missões, descreve como uma batalha contra o império das trevas, que de forma organizada e persistente, quer impedir o avanço da obra missionária. O Satanás, ele é um império das trevas que luta de forma organizada e persistente para impedir o avanço do Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos descreve as lutas e perseguições da igreja primitiva à medida em que ela crescia fazendo missões. Em nossos dias não é diferente. Certamente temos sofrido e vamos sofrer oposições. No entanto, temos que destacar que muito maior é o poder que Deus nos confere para o enfrentamento desses desafios. E que poder é esse? Que poder é esse que Deus nos confere para encararmos esses desafios? Que poder é esse? É o recurso do qual eu estou dizendo. É aquilo que Jesus disse em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até nos confins da terra. Olha aí, ide para todo mundo. Aleluia. Então, para sermos testemunhas de Jesus,
para representarmos Deus nesta terra, para lutarmos pela implantação do seu reino, nós precisamos ter esse recurso, o Espírito Santo, que é Ele quem nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. E quando diz até aos confins da terra, está dizendo de novo, é para alcançar o mundo. Ide por todo o mundo. O Espírito Santo é o poder que precisamos para a realização da obra missionária. Ele nos dá coragem, ousadia, fé e amor. Ele é Deus vivendo em nós. Ele é a unção e a autoridade que precisamos para fazer missões nesta terra. Aleluia! Se encha do Espírito Santo. Seja renovado com o poder do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, disse Paulo, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Então, missões é a maior de todas as tarefas. Temos o maior de todos os recursos para fazer missões, que é o Espírito Santo. E para encerrar, missões tem o maior de todos os resultados. Oh, aleluia! Isso é lindo demais. Pastor Walter, o maior de todos os resultados. Senhoras e senhores, o maior de todos os resultados. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que nós somos testemunhas de Jesus para a salvação de vidas. Qual é o resultado da obra missionária? Salvação de vidas. Aleluia! O inferno fica revoltado com isso. Satanás fica bravo, revoltado. Oh, ele entra em estado de depressão. O maior de todos os resultados, o resultado da obra missionária, são vidas salvas para Jesus Cristo. Está um barulho tremendo aqui no retorno. Desde o começo eu pedi para melhorar o retorno, não melhorou. Eu estou passando luta, mas é assim, fazer missões é com luta mesmo. Fazer missões é com luta. O inimigo luta de todos os lados, não é? Então, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora veja o que diz em Lucas 15, 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oh glória, aleluia, oh glória,
Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E por que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador? Porque é o maior de todos os resultados. O céu se alegra, os anjos se alegram, o Pai se alegra, o Filho se alegra. Oh, aleluia! A igreja se alegra. Glória! Erianda labachon declama labachandarai. Aleluia! Pode glorificar o nome de Jesus. Se a salvação de vidas não fosse uma coisa tão importante, a mais importante, Jesus não teria dado a sua própria vida por isso. Jesus deu a sua vida entregando-a na cruz, porque ele sabia que o resultado disso seria o maior de todos os resultados. Aleluia! Aleluia! Pare um pouco e pensa, qual a importância de uma vida transformada por Jesus em relação a outros resultados que buscamos? Qualquer que seja o resultado que você alcança, por qualquer tarefa que você executa, não se compara a esse resultado, o resultado de fazer missões. Para encerrar, deixa eu fazer duas perguntas para encerrar e para a sua reflexão. Você tem aproveitado, você como igreja, como filhos e filhas de Deus, nós temos aproveitado ao máximo cada oportunidade de espalhar a semente do Evangelho? Eu vou perguntar pela segunda vez. Temos nós aproveitado cada oportunidade ao máximo para espalhar a semente do Evangelho? A segunda pergunta: alguém vai entrar no céu por sua causa? Aleluia. Não, eu acho que tem gente que não entendeu. Eu vou perguntar de novo, porque eu sou insistente. Alguém vai entrar no céu por sua causa? Aleluia! 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 Você já pensou que alegria, que júbilo, que felicidade você encontrar alguém na eternidade que vai chegar e vai falar assim: olha, deixa eu te dar um abraço de gratidão, porque você me levou a conhecer a Jesus Cristo. Eu estou aqui por sua causa. Você falou de Jesus para mim, você pregou para mim, você anunciou Jesus para mim, e por isso eu estou aqui. Aproveite ao máximo a oportunidade que você tem de semear a semente do Evangelho, isto é, fazer missões. Agora eu vou afirmar: alguém vai entrar no céu por sua causa.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está perdido. Pode glorificar o nome de Jesus. Pode glorificar, pode glorificar. Glorifique a Ele. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os olhos e ore dizendo assim: Deus, não, ore, Deus, obrigado por esta palavra. Me ajuda, me fortalece, me anima, me encoraja para eu aproveitar todas as oportunidades para espalhar a mensagem da sua palavra. Senhor, me ajuda, me fortalece, me encoraja para fazer missões. Amém. Pode dar aplausos para Jesus. Pode. Levanta a mão, diga assim: Jesus, obrigado, muito obrigado por este culto. Me abençoa através desta unção. Amém. Quem tem a paz de Jesus? Quem tem a paz? Todos nós estamos o quê? Abençoados.